para a igreja. Amém, irmãos? Aproveitando que a igreja está em pé, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas. Vou botar o óculos aqui, né, irmãos? Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Quero desde já agradecer por essa oportunidade, o nosso pastor, presidente, pastor Aro, e trago o abraço da igreja de lá para o nosso pastor, né, irmãos? Estamos ali em Parnaíba, já vai fazer 3 anos, né, esse ano, e nós temos contemplado o agir de Deus ali naquele lugar, né, irmãos? É um pouco diferente daqui, né, irmãos? Mas Deus está lá também, né, irmãos? Amém, irmãos? Eu vou ler, os irmãos acompanhem vossas Bíblias, por gentileza. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai anunciar o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, podeis tomar assento. Muito obrigado. Quero dizer para o pastor Aro, para a missionária Sirene, missionária Jamile, que nós, dia 20 de julho, nós realizamos ali o congresso da OMEG, e foi uma benção, né, irmãos? Foi muito empecilho, muitos problemas na hora, né? Os ônibus tudo das caravanas desistindo, os outros quebrando, e a gente orando na igreja, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Foi um céus aberto, onde Deus falou ali poderosamente naquela igreja, né, irmãos? E nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito ali, irmãos. Nós, graças a Deus, nós estamos ali trabalhando no Piauí, no Maranhão, e quem conhece o Nordeste, né, irmãos, sabe como é um pouquinho difícil, mas com Deus na frente vai dando tudo certo. E nós louvamos a Deus. Tinha um trabalho no Maranhão que tinha saído há 8 anos, né, irmãos? E a gente começou a conversar com o pastor lá, e o pastor um dia falou para mim, né, que queria voltar, que ele nunca tinha saído, né? Ele queria voltar a trabalhar com a gente, né? Tem trabalho bom no Maranhão, e ele disse que queria voltar, porque via que o Guará estava mudando no Nordeste, né, irmãos? Porque onde eu chego, eu falo de Jesus, mas falo do ministério do Guará, né, irmãos? E ele diz: eu nunca vi um pastor para falar tanto do ministério do Guará. Falei: meu irmão, é desde 92 que eu estou nesse ministério. Eu só tenho que falar o que é bom desse ministério, né, irmãos? Então, ele diz: eu vou voltar também, porque eu vejo que você
está no ministério. Falei, amém. E está lá uma benção trabalhando com a gente, né, irmãos? Graças a Deus, a gente está indo sempre lá, né? Tem que atravessar, chegar lá de balsa, né, irmão? Põe o carro em cima e a gente toca no rio lá nunca tinha nem andado de balsa, né, irmãos? Mas quando Jesus escolhe a gente, né, irmãos? A gente vai sempre ter novidade, né, irmãos? Irmãos, nesse texto que nós lemos nessa noite, eu creio que todos nós que estamos aqui, que viemos para esse culto de ensino, nós viemos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para que Deus fale conosco, né, irmãos? Nós somos necessitados cada dia de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma palavra, né, que vai mudar algo na nossa vida. E eu creio que nesses versículos que nós lemos nessa noite, Deus vai falar comigo, com você. Eu tenho plena convicção, porque a própria Bíblia nos garante isso. E nós, lendo esses versículos, nós observamos aqui três figuras, três pessoas nesses versículos. E o primeiro, ele se coloca, ele se oferece para seguir Jesus, irmãos. Eu acho, olhando o texto, observando o texto, o capítulo 8, nós vamos ver que Jesus vem, né, fazendo grandes milagres, grandes maravilhas, as multidões cada dia aumentando mais, seguindo Jesus. E este homem, observando, ele se oferece a seguir Jesus. E quando Jesus recebe, diz tudo bem, aí nós vemos o que Jesus diz para ele no versículo 59. No 57, né, diz, e indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. É bom demais, irmãos. Né? Nós, pastores, obreiros, quando você encontra uma pessoa com essa disponibilidade toda, essa vontade, né, irmão? Parece ser verdadeira, né, irmão? Parece ser permanente. E ele diz, eu seguirei para onde quiser. Para onde quiser me enviar, me mandar, pode mandar. Aí Jesus fala com ele no 59 e diz, as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Se você pesquisar o texto, parece que, né, foi um balde de água fria, né, jogado naquele homem. Ele diz, é assim seguir Jesus. Ele olhava para Jesus, pela fama, né, que percorria naquela região, pelos milagres que Jesus fazia. Ele diz, é bom demais seguir esse homem. É bom demais estar perto desse homem, não tem problema, não tem dificuldade. Mas quando Jesus começa a contar como que é a vida dele, ele diz, opa, espera aí. Porque quando nós, irmãos, nos colocamos à disposição de Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, irmãos, vai contrariar a nossa vontade, vai desfazer a nossa vontade, para a vontade de Deus ser implantado em nós.
E se nós observarmos, quando Deus está implantando a sua vontade no homem, no ser humano, irmãos, muitas vezes dói, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente quer parar, mas o que está dentro de nós é mais forte, o que Deus oferece é mais forte. Deus está olhando, irmãos, para dentro de cada um de nós. Se verdadeiramente eu quero servir a Deus, porque eu amo a Deus, ou por algo que eu estou vendo, por algo que eu estou enxergando, que eu quero servir a Deus. E este homem, né, queria ser discípulo de Jesus, mas não, quando Jesus contou como que era a vida dele, ele pensou em parar, em voltar para trás. E nós observando, irmãos, em Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, irmãos, o que é fazer a vontade de Deus, o que é, irmãos, entrar no centro da vontade de Deus, é desfazer de tudo, da nossa vontade, tudo que é nosso. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo, eu não faço mais nada o que eu quero. Para seguir, para ser servo, para fazer a vontade de Deus, irmãos, é você ser crucificado com Cristo. É você se entregar a Cristo de corpo e alma e agora fazer a vontade dEle. Nos primeiros passos vai ter um confronto. A minha vontade, a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Mas nós temos que permitir que a vontade de Deus venha prevalecer em nossa vida. Os primeiros dias vai ter uma guerra, né, irmão? Vai ter certos momentos que a gente vai pensar, eu paro, eu continuo, tá certo, mas o poder, mas a grandeza da vontade de Deus vai sempre prevalecer. É nós deixarmos Deus nos guiar. É nós deixar a vontade de Deus e esquecer. Não vivo mais, a vida que tenho não é minha mais. Eu falei para uns obreiros lá na Parnaíba, eu sempre falo, eu já estou quase nos 50, mas já passei, né, irmão? Eu já estou quase nos 50, porque é quase, né, irmão? O pessoal pensa que quase só é menos, né? Mais também, né? Quase nos 50, né, irmão? E agora a minha vida está nas mãos do Senhor. Para onde Ele me mandar, eu irei. Aleluia! Porque é bom fazer a vontade de Deus, irmãos. É agradável, não pelo que nós estamos enxergando, mas pelo que Deus está enxergando na nossa caminhada, irmãos. Pelo que Deus proporcionou para a nossa caminhada, irmãos, é agradável. E o segundo homem, irmãos, que está aí no versículo 59. E disse a outro, segue-me. Esse aqui Jesus chamou. Que honra, né, irmãos? Ser chamado pelo Mestre. É uma honra. É? E ele disse, né, irmãos? E ele respondeu para Jesus quando Jesus chamou. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele está dizendo, irmãos,
Quando Jesus chama, e Jesus observou, ele não quis imediatamente fazer a vontade de Deus, se enquadrar na vontade de Deus. Ele diz, deixa primeiro eu fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas dentro da igreja, irmão, querendo servir ou seguir a Jesus no tempo dele. Ah, pastor, se der tempo eu vou. Ah, Deus, quando eu tiver assim, ou quando eu tiver isso, eu vou te seguir. Ei, meu irmão, eu quero dizer que servir a Jesus só serve se for no tempo dele. Não adianta eu querer servir Jesus no meu tempo, na minha hora, é no tempo dele. Porque Deus quer prioridade. Deus quer que nós priorizamos o nosso tempo para Ele também. Deus quer, irmãos, que nós priorizamos a nossa vida para Deus. Deixar Deus guiar a nossa vida. Fazer a vontade dEle, seguir Ele verdadeiramente, irmão. Tem muitos crentes dentro da igreja, com a vida toda embaraçada, não cresce espiritualmente, não sai do lugar, mas por quê? Meio termo. Jesus chamou, tem o chamado de Deus, mas não quer fazer a vontade dEle. Não queremos. Aí fica. Uma hora eu faço, uma hora não. Daqui a pouco você vai ver, é ou não é? Servir a Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é você tomar certa decisão e dizer, eu vou fazer a vontade dEle. Em Lucas 9, 23 e 24, vai nos dizer assim, irmãos. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa aqui que pesa, irmãos. Nós, muitas das vezes, não queremos negar nós mesmos. Muitas das vezes, nós negamos Jesus para Jesus, mas não queremos negar a nós mesmos. Queremos dizer não para nós mesmos, mas para Jesus pode. Ele é misericordioso. Jesus é bondoso. Ei, irmãos. Se, ele diz assim, ó irmãos, no 23. Se alguém quer vir após mim, se nós quisermos, quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem é que não tem problema, irmão? Quem é que não tem outras coisas a fazer, se não for fora a igreja, as coisas de Deus? Mas Jesus está dizendo, se quiser me seguir, negue a você mesmo. Começa a dizer não para você, para aquilo que você mais gosta de fazer, para aquilo que você para tudo. Por que para Deus não pode parar? Mas para você pode, para nós pode. Ele diz, negue-se a si mesmo. Oh, irmãos. Quem não tem problema, ele diz, pega a sua cruz, pega os seus problemas e começa a seguir Jesus. Começa a servir Jesus com eles. Pega essa cruz, joga nas costas, meu irmão. Deixa que lá na frente vai ter alguém que vai nos ajudar. Vai ter alguém que vai estender as mãos e nos ajudar. Pegue. Ele diz, mas se quiser, irmão. Ele não vai obrigar ninguém, irmãos. Ele não vai obrigar. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, ao salvará. Quer salvar a sua vida? Serve a Jesus. Perde algo terreno, algo carnal, algo deste mundo, perde, irmãos. Tira tempo para Jesus. Obreiros do Senhor Jesus,
Eu não sei se só é na Parnaíba, irmão, mas obreiro está uma escassez tão grande, que a gente tem medo de entregar até o microfone. Obreiros, nessa noite eu desafio você, obreiros do Senhor, tira tempo para servir ao Senhor. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Eu estou praticamente dirigindo Parnaíba e Cajueiro, porque não tem obreiro. Obreiro com nome, com cargo, mas servir não quer, porque não quer negar a si mesmo. Servir a Jesus, meu irmão, é você passar madrugadas comendo livros. Hoje é mais, né? Os irmãos aí, né? Mais leve, mas eu ainda estou nos livros. Eu ainda sou do tempo dos livros. É você virar madrugada, você pensar essa noite vai ser uma noite de sono agradável. Quando dá 1h40, você acorda, cadê o sono? Você já sabe o que é. Joelho. Obreiros do Senhor, perde uma noite de sono, que você vai salvar a sua alma. Perde, irmãos, um futebol, perde qualquer coisa, vai para a Bíblia. Como Paulo diz para Timóteo, tu vais salvar a ti e aos outros também. Irmãos, servir a Jesus, a gente perder algo neste mundo aqui. Você perder coisas nessa terra e servir a Jesus de perto. O terceiro homem, no versículo 61, vai dizer assim, irmão, e disse também outro, o terceiro, Senhor, eu te seguirei. Esse aqui se prontificou. A gente fica até com medo, né, irmãos? Você vê pessoas se prontificando, irmão. É, irmão? A gente já fica preocupado, né, irmãos? No século que estamos vivendo, né, irmãos? Senhor, eu te seguirei. Mas ele colocou as condições. Hoje está cheio, né? As lideranças aí sabem, né? Os pastores. Está cheio de crente. Colocando condições para servir a Deus. Dói. O Espírito Santo geme. Aleluia. Parece que foi nós que escolhemos, mas não foi ele. Colocando condições. Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro, irmãos. Despedi primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, não serve. Não serve para cuidar do reino de Deus aqui na terra. Não serve. Quem põe a mão no arado, quem pega, vou fazer a obra, mas fica indeciso. Eu vou ou não vou? Pastor, hoje não dá, hoje não posso. Com a liderança da Omega, hoje eu não posso. Irmãos, é ou não é? Quem põe, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno. Irmãos, não é apto para o reino de Deus. Mas, dentro desse texto, nós podemos observar aqui, irmãos, o primeiro passo para seguir Jesus é deixar as coisas velhas para trás. Um dos primeiros passos é nós desapegarmos de alguma coisa que atrapalha você, o ministério que você recebeu, que você tem, o dom que você tem, da palavra, a vocação, o chamado, mas tem algo que está atrapalhando. Mas a Bíblia diz que o primeiro passo, irmãos,
Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em mim, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando nós lemos esse versículo, nós identificamos quando Jesus chama, irmão, Ele faz uma restauração. Ele faz uma mudança. Eu estava estudando esses dias e observando tanto que o ser humano é impuro, irmãos. Porque para servir Ele aqui na terra, Ele diz que tem que nascer de novo. Aí Ele diz que para entrar no céu, tem que ser transfigurado, irmãos. Tem que ter, irmãos, 2 transformações para poder ter um encontro com Ele. Então, irmãos, muitas coisas nos atrapalham. Muitas pessoas ficam se apegando com as coisas velhas, irmãos. E a Bíblia diz que Deus, Ele faz coisas novas todos os dias. Ele diz que é para nós também, a igreja do Senhor Jesus, não ficar aquela igreja, irmão. Lá do tempo, né, irmão? Não. Vamos renovando, irmãos. Tem crente que diz, eu profetizava, eu fazia. Não esqueça. Cada dia vai melhorando mais, irmão. Cada dia, irmão. Mas eu já tenho tantos anos. Irmão, a Bíblia diz que Deus renova o vigor. Deus renova as nossas forças. Ele quer que nós, cada dia, vamos tomando posse, igreja, das coisas novas. Deus tem coisas novas neste culto para mim e para você, igreja. Não é apenas mais um culto. Não, eu vim porque eu sei que Deus tem coisas novas nesse culto. Eu tenho que vir para a igreja nessa expectativa, nessa convicção, irmãos. Que tem coisas novas, né, para mim. Então, ele diz, né, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem coisas novas em você, irmão. Tem coisa nova em nós. Tem, irmão. É porque nós estamos tão adormecidos. Aleluia. Que Jesus colocou e nós não percebemos. Tem coisas novas em você, irmão. Você, obreiro, você tem condições de voltar ao que você era. Melhor ainda. Melhor. Tem coisas novas aí dentro de você, irmão. Precisamos colocar para fora. Precisamos acordar e saber que o nosso Deus está nos renovando todas as manhãs, todos os dias. Ele está colocando coisas novas em nós. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 13, que vai nos dizer assim: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando. Isso aqui, irmão, vamos avançar, irmão. Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar, aleluia. E ele diz, avançando para os que estão adiante de mim. Eu tenho que desejar, irmãos. Tem coisas novas, irmãos, na minha frente, no meu caminho. Eu tenho que chegar lá, é eu que tenho que me esforçar. Eu que tenho que avançar, aleluia, para mim chegar lá, irmão. Não é eu cruzar os braços e ficar esperando. Não, eu tenho que me esforçar.
eu hoje vou receber algo novo. Eu hoje vou tocar em algo novo. Eu vou renovar aqui os meus estudos. Eu vou renovar a minha oração. Eu vou renovar a minha vida espiritual. Eu vou renovar as minhas forças espirituais. Porque eu estou em culto de ensino e eu vou aprender algo novo. Mas tem crente que não tem esse desejo de coisas novas. Não, o culto vai ser assim, assim, assim. Já vem desenhando como que vai ser o culto. É o Espírito Santo de Deus. No versículo 14, ele diz assim, ó. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. As coisas de Deus, irmãos, Evangelho, o reino de Deus, tudo de Deus, Ele está em movimento. Ele está em movimento. Existem muitas pessoas dentro da igreja que vão ficando para trás, porque está em movimento, irmãos. Não pode parar. Tudo de Deus, irmão, tem dia, tem hora marcada para se cumprir na terra. Não vai parar por causa do homem, do ser humano, as coisas de Deus. Está em movimento, é eu que tenho que acompanhar. É eu que tenho que seguir Jesus. É eu que tenho que estar correndo, me esforçando para me acompanhar, irmão, senão eu vou ficar para trás. Está em movimento. E tem muitos crentes ficando para trás. E o reino de Deus está em movimento. Está marcado o dia e a hora, não pode atrasar, irmãos, do arrebatamento. Não pode atrasar por causa de mim, de uma pessoa. Não, irmãos. O primeiro passo, irmão, é deixar as coisas velhas para trás. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, vai nos dizer, irmãos, vai nos dizer assim, quer ver? Versículo 20. Versículo 19. Vai nos dizer assim, irmãos. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixou ele os bois e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito? A Bíblia diz que naquele momento que Elias, irmão, se aproxima de Eliseu, ele lança a capa. Mas o que me chama a atenção é a última parte aí do versículo. Quando Eliseu disse, deixe eu ir lá beijar meu pai, minha mãe. Ele disse, vai e volta, porque, em outras palavras, ele disse, tu sabe o que eu fiz contigo. Naquele momento que Elias lança a capa sobre Eliseu, irmãos, que ele diz, por quê? Que te tenho eu feito? Naquele momento, Elias estava passando o ministério de profeta para Eliseu. Eliseu estava no meio, tinha mais trabalhadores ali. Mas só quem contemplou aquele mistério, aquele agir de Deus ali, foi Eliseu e Elias. Ele recebendo, Elias passando o ministério de profeta para Eliseu. Ele disse, tu sabe o que eu fiz contigo aí, né? Vai e volta depressa. E quando
quando, irmãos, o homem e a mulher entendem o chamado de Deus, a vontade de Deus na sua vida, irmãos, ele desfaz de qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. A primeira coisa que Eliseu fez, irmão, foi matar a sua junta de boi e fazer um churrasco. Pegou ali, né, os arados, né, os acessórios e fez uma fogueira. Vamos assar esses bois aqui. Porque o meu negócio agora, aleluia, eu recebi aqui um negócio que ele não pode parar, irmão. O evangelho é isso, irmão. É um passando para o outro, irmão. É um passando para o outro, irmão. Para nós estarmos aqui, irmão, o evangelho passou, irmãos, por muitas pessoas. Passou, irmão, Jesus iniciou, passou pelos apóstolos, pela igreja primitiva, passou, irmãos, pelo nosso pastor Antônio Inácio, passou pelo nosso pastor Adalino, está na mão do nosso pastor presidente Aro, e vai passando de mão, irmão, e não pode parar, irmão. Nós temos que entender que o evangelho, ele está em movimento. Aleluia! Você que está entendendo, levante a sua mão e adore a Deus, e glorifique a Deus, e confirme: eu estou carregando, pastor, eu estou carregando também esse evangelho, eu quero passar para alguém com ele vivo. Não deixa morrer, irmãos, na sua mão. Aleluia! Vai chegar uma hora, irmão, que nós temos que passar para alguém. Não pode parar o evangelho. E Eliseu entendeu. Agora é fazer a vontade de Deus. Eu recebi um ministério. Aleluia. Mas por que tu está matando esses bois? Não é todo mundo que tem, Eliseu, uma junta de boi dessa. Não, mas agora eu tenho coisas maiores na minha vida. Essas coisas aqui para trás ficam. Aleluia, agora é o que eu recebi ali, vocês não entendem, irmãos, o que cada obreiro, o que cada crente recebe, o que está do lado não entende, só Ele, Deus e o Espírito Santo, pode compreender o chamado. Está feito, aleluia. O irmão meu que é crente falou: por que tu vai para o Nordeste, pai? Tu está na capital e vai para o Nordeste. Eu falei: tu não entende, moço. Aleluia. Anda lá, managachore, calamanai. Eu não entendo. Aleluia, o ministério do pastor Vicente, eu não entendo. Eu não consigo, porque foi Ele, foi Deus que chamou Ele. Aleluia! Tem gente do nosso lado que não sabe o que é fazer a vontade de Deus e não entende porque a mulher, o homem deixa tudo e vai fazer a vontade. É entender, meu irmão, é entender o que Deus, fazer a vontade de Deus vale mais. Parece que a gente está perdendo, né, irmão? Ir para o Nordeste, mas a Bíblia diz que a gente está ganhando. A gente está salvando a nossa alma. O que nós temos que nos preocupar, igreja do Senhor Jesus, é com a nossa alma. Tudo desta terra passa, tudo passa, mas a minha palavra permanece, aleluia. Entenda, não deixa ninguém matar, aleluia, o ministério que Deus colocou na tua vida, não, irmão, aleluia. Faça a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é contrariar a sua, é contrariar da família, de quem está por perto. É isso que é fazer a vontade de Deus, igreja. Esse negócio de fazer a vontade de Deus quando eu tiver tempo, quando sobrar tempo, não é não, irmãos. Não consigo entender, eu não consigo compreender, irmãos. Segundo passo, irmãos, requisito, precisamos aceitarmos as disciplinas, ou a disciplina, para nós poder fazer a vontade de Deus.
para nós podermos seguir Jesus, nós precisamos aceitar algumas disciplinas, sabe, irmãos? Alguns limites, né? 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Você já está aí com a Bíblia, né? No verso 21, a segunda parte do versículo vai dizer assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Até quando? Aleluia. Aleluia. Tem crente que quer servir, mas não quer deixar. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, pastor. É que eu disse, eu não estou doutrinando na igreja não, tá? O pastor está ali. Eu gosto disso, ei. Se Deus é Deus, segue, meu irmão. Se o mundo é melhor, vai. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu preciso aceitar a Bíblia na minha vida. Eu preciso aceitar a disciplina da Bíblia na minha vida. Para mim poder me encaixar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, aleluia. Irmão, pesa, tem hora que a gente chora, tem hora que você para, por quê? Mas o porquê? E Jesus disse, é melhor fazer a minha vontade. Por quê, Jesus? Porque ela é perfeita, porque ela é boa, porque ela é agradável. Irmão, faça a vontade de Deus, que ela é boa. Não fica cocheando em dois pensamentos. Você vai ficar para trás. A Bíblia diz que vai ficar para trás. Eu não é. Está andando. Quando você acordar, já é tarde. Já é tarde. Está andando o Evangelho, irmão. Aleluia. Aceitar, irmãos. Outra coisa. Para nós fazer a vontade de Deus, é aceitar as limitações. Quando o ser humano, né, irmãos? Ele pensa que a gente pensa que a gente pode tudo, né, irmãos? Mas quando nós quer fazer a vontade de Deus, irmãos, primeira coisa é fazer, irmãos, é aceitar as limitações. Deuteronômio 19, versículo 14, vai dizer assim: não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na herança que possuís, na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuir. Tem limite, irmão. Marco todo mundo sabe, né, irmão? Quem morou no interior, né, na roça, no mato, sabe, né, irmão? Tem um marco aqui, né, que marca a glebe, né, do Pedro e marca do João, bem aqui. O Pedro não pode atravessar ali para do João. Apenas só tem um marco ali, irmão. Fazer a vontade de Deus é isso. Não tem nada que impeça eu descer aquela rampa. Mas Deus disse para tu fazer a minha vontade. Só vai ter naquele alumínio ali, ó, e para. É isso, fazer a vontade de Deus. Eu não posso arrancar o marco do meu próximo. Eu não posso atravessar o marco do meu próximo e falar, eu vou até lá. É aceitar a limitação. E para nós encerrarmos, irmãos, quando nós lemos o capítulo 4 de Mateus, nós vamos entender que vem falando que Jesus, né, foi tentado pelo diabo. Aí, depois que ele expulsa Satanás, vai falar que ele fazia milagres, né, grandes maravilhas, né, e ali muitas
dai-nos entender no capítulo 5, que poderia ser os discípulos que estavam ali falando, mas é difícil, Jesus, fazer a tua obra, é difícil pregar o teu evangelho, eu tenho visto o Senhor chorar, eu tenho visto o Senhor sendo caluniado, eu tenho visto o Senhor sendo apedrejado, eu tenho visto o Senhor sendo injustiçado, e ele sobe para o monte. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 do capítulo 5, que os discípulos sentaram ao seu redor. E ele começa a ensinar e dizer aqui como que é fazer a vontade do Pai. E ele começa no capítulo 2, e abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espíritos, porque dele é o reino dos os humildes. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é, pastores? Não é, lideranças? Tem hora que a gente chora, né, irmão? Aleluia! Mas tem alguém lá em cima dizendo bem-aventurado. Bem-aventurado, Jesus estava dizendo, vai chorar, meu amigo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tem misericórdia do próximo. Bem-aventurados os limpos de coração. Jesus está olhando o coração de cada um. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem crente, tem obreiro, né, irmão, que gosta de botar lenha na fogueira, né, irmão? E a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquele obreiro que chega para acalmar a tempestade. Está o grupinho ali, né? Está o grupinho do outro lado e o obreiro chega. E Deus está dizendo, tu és chamado filho de Deus. Faz parte, bem-aventurados que sofrem por perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguir, e mentir, e disser todo mal contra vós, por minha causa. Quem faz a vontade de Deus, quem faz a obra de Deus, quem nunca foi injuriado, quem nunca foi caluniado? Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós fomos caluniados e injuriados aqui na terra, mas lá tem alguém dizendo bem-aventurado. Bem-aventurados. Eu sofri uma calúnia esse ano lá no Nordeste, tão grande, irmão. Tão grande, irmão. Que era para... Mas Deus estava sobre tudo. Louva a Deus pela vida do nosso pastor. Ele mandou um áudio lá que acalmou. Tudo. Mostrou a verdade, irmãos. Então, irmãos, quem nunca foi, mas Deus está chamando de bem-aventurado. Jesus começa a ensinar os discípulos, dizendo, vai sofrer, meu irmão. Nessa terra, para tu fazer a minha vontade, tu vai sofrer. Mas no versículo 12, ficamos de pé, por gentileza. Eu vou abreviar por aqui mesmo. No versículo 12, ele conclui, Jesus falando ali, dizendo, exultai e alegrai-vos. Aleluia, ele estava falando para o povo que estava meio triste. Ele diz, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Imagine o grande de Deus. Imagine o grande da terra, né, irmão?
aos nossos olhos, uma pessoa fala é grande, o templo é grande. Mas agora imagine o grande dos céus. Ele diz: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O nosso negócio é os céus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Não desiste, irmão. Não desiste, pastor. Obreiros do Senhor. Liderança, não pare por causa da perseguição. Aleluia. Continue fazendo a vontade do Pai. Continue fazendo a vontade dEle. Porque tem coisas grandes. Talvez você já perdeu noite de sono. Faz parte, para ser líder tem que perder. Talvez você adentrou nesse culto, passou um dia sendo apedrejado, caluniado. Ei, para ser líder faz parte, para fazer a vontade de Deus faz parte. Mas a Bíblia nos motiva e diz: olha, para os céus. Olha, Paulo diz: olha para a pátria que nos aguarda. Nós temos, irmão, para nós não parar de fazer a vontade de Deus, nós temos que olhar para as promessas que nos aguarda no céu. Ele diz: aquele que vencer comerá do maná escondido que está nos céus. Aquele que vencer sentará no meu trono. Aquele que vencer será a coluna do templo. Aquele que vencer receberá um novo nome. Aquele que vencer, reinarás comigo. Eu quero ouvir só os vencedores orando. Só os vencedores orando a Deus nesta noite. Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo, eu te agradeço, Pai, nesta noite. A tua palavra, Pai, foi pregada, Deus querido, Deus santo, que o Senhor renova, Pai, as forças de cada pessoa que abençoou, Senhor, nesse templo, Pai. Renova, Pai, cada vida nesta noite, Pai, ó Senhor, para que possamos continuarmos, Deus, no centro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.